Hoje nós chegamos no nono episódio dessa viagem pela história da humanidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre história e cultura. E para quem não me conhece, eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhum episódio dessa viagem por essa história da humanidade. Então bora pro episódio de hoje. História e cultura. A gente já vai começar com uma pergunta. Dinossauro tem história? Bom, será que os dinossauros têm história? A história ou a arqueologia não tem muito interesse nos dinossauros, então, não. A história é uma ciência que busca apenas seres humanos e sua cultura. Assim, os dinossauros têm uma ciência própria só para eles, a paleontologia. A história busca uma coisa bem específica no tempo, os seres humanos. Assim, os dinossauros só teriam história naquela antiga série de TV chamada Família Dinossauros. Mas se dinossauro não tem história, e os outros animais também não têm história, e a gente não tem a ideia de que nenhum Tyrannosaurus Rex criou um grande reino e uma cultura diferente, o que diferencia os seres humanos dos outros animais? Porque só os seres humanos têm essa tal de história? Bom, durante muito tempo nós dissemos que os seres humanos são animais racionais, que possuem uma capacidade cognitiva maior que a de outros animais. Afinal, somos a única espécie que cria símbolos e sociedades complexas, criando culturas diferentes e ocupando quase todos os habitats do planeta, certo? Só que não. Já se pensou que fôssemos a única espécie capaz de produzir cultura, de conservar tradições, de passar conhecimentos a outras gerações. Entretanto, percebemos que existem espécies de primatas e mamíferos que também possuem organizações diferentes e têm a capacidade de transmitir determinados conhecimentos para outras gerações. Como assim, professor? Não são os seres humanos os únicos animais capazes de produzir cultura? Pois é, pode acreditar, não é. Tem um animal, por exemplo, que é muito parecido com a gente, que são os chimpanzés. Eles também têm hábitos e comportamentos que variam muito de um grupo de chimpanzé para o outro. É diferente de outros animais. Essas diferenças não são apenas respostas às variações do meio ambiente, elas são transmitidas de geração para geração, como acontece com a cultura humana. Por exemplo, na África Ocidental, existem chimpanzés que são os únicos a usar a madeira como uma espécie de martelo para quebrar as nozes, embora a madeira esteja disponível para a espécie no continente todo. E ó que doideira, eles também são capazes de usar algumas ferramentas até para pescar, entre aspas, algumas algas. Já na África Central, os chimpanzés são capazes de usar as varetas para cutucar as colmeias da abelha para poder pegar o mel. Então eles também vão usando ferramentas de acordo com aquilo que eles precisam em diferentes lugares. E tem formas diferentes também de organização. Esse é um exemplo aí de animais que podem estar criando aí a sua própria cultura também, mesmo sendo da mesma espécie. Essa teoria ficou famosa com a primatologista Jane Goodall, que vai fazer um estudo sintetizando 40 tradições entre os chimpanzés e como essas tradições eram comuns apenas a alguns grupos de chimpanzés. Então, ó que doideira, não somos só nós que produzimos a cultura. Mas então, o que diferencia nós, os seres humanos, dos outros animais? Os seres humanos são a natureza tomando conhecimento de si mesma. O conhecimento e a capacidade de acreditar em convenções que possibilitaram a transformação do mundo ao nosso redor em uma sociedade tão complexa que nem sabemos exatamente como ela funciona. As diversas tradições humanas foram capazes de criar um fator agregador que permitiu que nossa sociedade se ampliasse a níveis astronômicos. Afinal, somos quase 8 bilhões de pessoas. Mas como essa dominação do ser humano sobre o planeta, e principalmente sobre as outras espécies, como ela começou? Para a gente pensar em como ela começou, vamos fazer uma outra pergunta. Qual a tecnologia mais importante da história humana? Vai lá nos comentários antes que eu responda. Diz para mim, qual a tecnologia mais importante da história humana? Pois é essa tecnologia que vai trazer para a gente essa dominação sobre as outras espécies do nosso planeta. Que tecnologia é essa? Pensa aí. Sem essa tecnologia, não existiria nenhuma outra. Ela precede tudo o que você utiliza. Essa tecnologia é tão importante que faz parte de diversas mitologias e foi responsável pelo pior dos castigos da mitologia grega. Se liga aí. A história de Prometeu e Epitemeu, a criação do homem. Existem várias versões da história de Prometeu e Epitemeu.
Essa é apenas uma dessas versões, ok? Diz a lenda que os deuses deram aos dois irmãos a tarefa de criar todos os seres vivos da Terra. Enquanto Prometeu ficou responsável por criar os corpos físicos dos animais, Eptemeu ficou responsável por distribuir os dons a cada um deles. Empolgadão, o Eptemeu saiu distribuindo dom. Para o elefante deu grande força, para o leão grandes garras, grandes dentes, para as águias olhos que enxergam além do alcance, estilo Thundercats, e assim por diante. Os animais fizeram fila, cada um para receber o seu dom, mas o ser humano foi o último da fila, e quando foi receber o seu dom, cadê? O homem, feito de barro, era o mais frágil dos animais. Tinha que se esconder em cavernas e vivia com medo da escuridão. Então, o Eptemeu vai pedir o auxílio do seu irmão Prometeu, que decidiu roubar o fogo dos deuses e o entregar aos seres humanos. A partir do descobrimento do fogo, os seres humanos começam a dominar a natureza e se proteger contra a escuridão e os outros animais. E o pobre Prometeu? Sobrou para ele a ira de Zeus, que manda que Hefestos prepare uma corrente para prender Prometeu em um lugar onde o seu fígado seria devorado todos os dias, pois sendo imortal, a ele não cabia a morte, mas o sofrimento eterno. Então, voltando à pergunta, qual é a tecnologia sem a qual não existiria nenhuma outra tecnologia? É ele, o fogo. Mas aí você pode me dizer, mas o fogo não é uma tecnologia. Então aqui cabe uma explicação. A palavra tecnologia tem a sua origem no grego, tekni, que significa técnica, junto com logos, que pode ser considerado algo como razão, conjunto de conhecimentos. Assim, a técnica de fazer o fogo pode ser considerada uma forma de transformação do mundo de acordo com a necessidade humana. Assim, a técnica de produção do fogo é fundamental para nossa sobrevivência, desde o início de toda a espécie Homo até os dias atuais. E eu digo toda a espécie Homo porque a gente tem diversas espécies, o Homo sapiens, o Homo neanderthalis, o Homo habilis, e todos eles já tinham a produção do fogo. Olha que loucura! O fogo mudou a forma de ocupação do território, a possibilidade de cozinhar os alimentos, mudou até mesmo a nossa biologia, liberando mais tempo e energia para se ocupar com outras atividades e não deixar o nosso corpo preocupado com a digestão de alimentos crus. Mudou também a forma como as espécies humanas foram evoluindo e se transformando. Então o fogo foi revolucionário. E aí, você tinha acertado que era o fogo, essa tecnologia, o começo da cultura humana e das transformações que a gente vai causando no mundo, transformando as ferramentas e criando as nossas próprias culturas? Então a história e a cultura caminham sempre juntas. E é isso, chegamos ao fim desse nono episódio. Demos essa paradinha apenas aí na história do fogo. Provavelmente vamos ter mais histórias sobre isso. E a gente se vê na semana que vem. Não esquece aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Então vamos juntos contando histórias para fazer do mundo um lugar melhor. Tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau.